Olá pessoal, sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos resolver a prova da Albert Einstein 2025, parte de Biologia, a parte objetiva. Eu sou o professor Fernando Belan, professor de Biologia e professor também da mentoria Med Mais. Se você não me segue nas redes sociais, segue aqui, ó, Belan Bio no Instagram, Belan Bio no TikTok e também Fernando Belan no YouTube. Se inscreve agora no meu canal e bora lá para nossa aula. Bom, pessoal, aqui eu já estou com a prova do Albert Einstein aberta, 2025, e nós temos essa questão 26 aqui, que é onde começa a parte de biologia. Nela, está dizendo o seguinte, ó, verme cabeça de martelo imortal surge no Brasil e preocupa os biólogos. O espécime é considerado perigoso, pois libera uma substância tóxica. O verme de formato achatado, veja lá que eu grifei achatado, que é uma parte importante para resolver a questão, chama atenção devido à capacidade de se regenerar e se multiplicar ao ser dividido, dando origem a mais vermes. Para erradicá-lo, a recomendação é recolher o verme em um recipiente utilizando luvas de proteção e jogar sal e vinagre sobre o animal. Aqui está o bichinho na foto. E aí nós temos a questão em si, tá? O animal mencionado no excerto pertence ao filo. Bom, galera, voltando aqui rapidinho, só para lembrar, animal achatado, corpo achatado, significa que ele pertence ao reino ao filo dos plateumintos, que é uma dica, ó, plateuminto significa verme achatado, onde achata o verme, então você vai sempre lembrar desse macete aqui, tá? Aí nós temos, pode reproduzir-se de forma. No caso que ele mencionou aqui, ele vai dando origem ao perder parte do corpo, vai dando origem a novos indivíduos. Isso é uma reprodução assexuada, né? E essa regeneração é uma característica dos plateumintos também, tá? Ao entrar em contato com sal e vinagre, o animal morre porque animais que possuem pele úmida, uma pele permeável, em contato com essas substâncias como sal, vinagre, principalmente o sal, existe uma osmose, existe ali uma diferença de concentração entre a superfície do corpo do bicho e o ambiente externo, onde está depositado o sal, e aí ele acaba perdendo água por osmose, tá? Então, nesse caso aqui, a resposta dessa questão seria a letra A. É um plateuminto, ela faz reprodução assexuada, perde água por osmose, tá bom? Então, essa foi a primeira questão da prova. Vamos lá para a segunda questão. Essa questão 27, ela fala o seguinte, ó. A irisina está entre os principais hormônios, veja que eu grifei hormônio aqui, que são liberados na atividade física, especialmente pelos músculos, e podem trazer ótimos benefícios para a saúde. Além de propriedades anti-inflamatórias, a irisina atua principalmente no tecido adiposo. Deste modo, pode ajudar no gasto energético por meio de lipídios, contribui para o emagrecimento. Tá? Então, assim, o foco da questão em si não é a irisina, não é a função dela. Essa irisina atua, né, principalmente nas mitocôndrias, fazendo com que aquela cadeia respiratória que nós temos nas mitocôndrias, que lá no final gere ATP, ela desacopla aquela cadeia respiratória, fazendo com que haja um vazamento de H+, de elétrons. Então ele diminui, de certa forma, a eficácia das mitocôndrias, fazendo com que para você produzir a mesma quantidade de energia, você precisa consumir mais calorias, mais alimentos. E então é como basicamente se ele transformasse, vamos pensar assim, num carro 1.0 em um carro 2.0. Então, para você chegar ali no mesmo desempenho, na mesma performance, eu tenho que consumir mais combustível. Consequentemente, eu acabo consumindo mais energia na forma de gordura, tá? Mas ele não perguntou aqui qual que é a função da irisina. Simplesmente ele perguntou como que essa irisina ela é transportada. Vale lembrar que os hormônios, de modo geral, eles são transportados via sanguínea. O sangue é um dos principais, é o principal transportador sanguíneo. E outra, quando a gente considera uma glândula endócrina, por exemplo, a glândula endócrina, ela é uma glândula que secreta na corrente sanguínea. Essa é a diferença entre glândula endócrina e exócrina. A glândula exócrina secreta através de uma superfície ou uma cavidade, como a glândula sudorípara,
uma glândula sebácea, uma glândula lacrimal. Já a glândula endócrina, ela secreta através secreta diretamente na corrente sanguínea. Então, por isso, sempre falar sobre hormônios, nós vamos lembrar que esses hormônios são liberados na corrente sanguínea, tá bom? Então, a resposta dessa é a letra E, 27, letra E. Vamos para a próxima questão. Questão 28 é uma questão de genética, ó. A síndrome de Berardinelli é uma doença genética autossômica recessiva rara, então isso é importante para resolver a questão. Por isso que eu grifei autossômica recessiva rara. Vamos lembrar um negócio aqui, ó. Autossômica significa que os genes envolvidos estão nos cromossomos autossômicos, ou seja, todos aqueles do 1 ao par 22 que compõem as características do corpo humano, menos os cromossomos sexuais. Se os genes estivessem no cromossomo sexual, X ou Y, nós falaríamos que é uma herança ligada ao sexo ou restrita ao sexo, depende do caso, tá? Então, voltando. Se caracteriza pela quase ausência de tecido adiposo no corpo. Em fevereiro de 2020, havia 38 casos de síndrome de Berardinelli no Rio Grande do Norte. Este número representava 69% do total de casos no país. Uma das explicações para a grande incidência da doença no estado está relacionada à consanguinidade. A prevalência de consanguinidade reconhecida em alguns municípios chega a 33%. Um em cada 3 casamentos de pessoas que sabiam que eram parentes. Então, por que que aumenta a questão? Você já deve ter ouvido falar, né? Não pode casar irmão com irmão, ter filho, primo com primo, de primeiro grau, segundo grau, porque vai dar problema. Não é uma regra, tá? Tanto que existem casos de cães, né, de animais que têm relações ali com grau de parentesco próximo, tem filhotes e não tem nenhum problema. Geralmente na nossa espécie a questão social impede que exista esse tipo de relacionamento. Mas caso aconteça, não é uma sentença que vai haver problemas genéticos, mas pode aumentar, como esse caso comprova, tá? Ó, aí vamos lá. A alta incidência de síndrome de Berardinelli no estado do Rio Grande do Norte, relatada no excerto, deve-se a reduzidas taxas de recombinação gênica entre os alelos relacionados na doença. Mutações, recombinações, normalmente são reduzidas. É uma raridade, não é uma regra, tá? Então eu não posso explicar este fato com essa afirmativa. Na verdade, ela teria que ser uma alta incidência, alta taxa e não uma reduzida, tá bom? Do aumento da frequência de cruzamentos entre indivíduos heterozigóticos aparentados. Esta aqui é uma questão muito boa, essa aqui é uma questão assim que salta aos olhos, né? É muito bonita ela. Então, mas eu não posso marcar de primeiro, eu preciso analisar as outras, tá bom? Ao acúmulo de mutações em indivíduos da mesma família portadores do alelo recessivo. Não é um acúmulo de mutações, a mutação ela aconteceu e o gene já se tornou causador da doença. Não quer dizer que isso vai acumulando essas mutações a cada geração. Não é isso. A alta probabilidade do encontro de gametas portadores do cromossomo X. Lembra que eu falei que é uma doença autossômica, então ela não está ligada no cromossomo X, ela pode estar no cromossomo 8, 10, 12, 20, menos o X, tá? Ao cruzamento entre indivíduos que apresentam um genótipo homozigoto dominante. Se ele for um homozigoto dominante, ele é um azão-azão. Azão-azão, ele não tem a doença. Mas como é que você sabe, prof? Lá em cima está dizendo que ela é uma autossômica recessiva, tá? Agora o seguinte, ó, veja que ele fala lá em cima também que ela é uma doença rara. Então, na população em geral, vamos imaginar o seguinte, ó. Na população em geral, se ela é rara, vamos imaginar que a maioria da população é assim, azão-azão. Então, o indivíduo, vamos imaginar que ele não tem o gene afetado, porque ele é raro, azão-azão, vai encontrar um parceiro aleatório que não tenha grau de parentesco, também azão-azão. E aí eles vão gerar 100% filhos azão, não vai ter doença nesse caso. Vamos imaginar que
é raro, né? Então, por uma questão de raridade, esse indivíduo encontrou um parceiro que tinha o gene para a doença. É raro. Então, é raro encontrar alguém que é azão, azinho. Ele encontrou. Mas mesmo assim, com o indivíduo portando um azinho, que é raro, veja que não existe a possibilidade deles terem filhos com a doença. Agora, quando eu encontro um casal que ambos são heterozigotos, vamos imaginar que eles não têm a doença, você não sabe que eles têm a doença, existe uma possibilidade, aqui a gente vai colocar de 25%, tá? Desse casal gerar uma criança com a doença. Só que imagina que naquela família, se os casamentos são consanguíneos, imagine que um avô tem esse azãozinho que passou para os filhos, né? O casamento é entre primos, os primos têm o mesmo avô. A chance desse azinho estar presente tanto no homem quanto na mulher aumenta. Então a chance dessa característica acontecer aqui aumenta também. Por isso que a explicação dessa questão é a letra B, ao aumento da frequência dos cruzamentos entre indivíduos heterozigóticos aparentados, tá bom? Então essa é a explicação para essa questão da síndrome de Berardinelli. Beleza? Vamos para a próxima? Ó, a questão 29 a gente falou sobre uma questão de genética na questão passada, né, que era uma questão autossômica. Já essa aqui é uma questão de herança ligada ao sexo. Ó. Em gatos, o padrão de cor da pelagem consiste em uma herança ligada ao sexo. Lembrando que herança ligada ao sexo é que era ligada ao cromossomo X, tá? Os machos de pelagem branca e preta apresentam um alelo pesão, e os machos de pelagem amarela apresentam azão. As fêmeas podem apresentar o mesmo padrão de cores dos machos, no entanto, há fêmeas que apresentam a pelagem branca, preta e amarela. Este fenômeno de três cores em fêmeas ocorre por quê? Se você não sabia dessa, só pode existir nos gatos de três cores fêmeas. Então, sempre quando você perceber a presença de um gatinho tricolor, você pode ter certeza que ela é uma fêmea, pois isso é possível devido à expressão dos genes no cromossomo X. E as fêmeas, elas têm algo diferente. Por quê? Como o macho é XY e a fêmea é XX, para que equilibre a questão genética, principalmente alguns genes não compatíveis com o cromossomo Y, as fêmeas normalmente um dos X permanece inativado. A gente chama isso de corpúsculo de Barr ou cromatina sexual, que é uma forma também de identificar geneticamente um animal, tá? No caso, até o ser humano identificado assim, ok? Neste caso, é uma inativação aleatória do cromossomo X. E isso só pode acontecer em fêmeas. Portanto, é o seguinte, ó, o macho, ele pode ser dessas duas formas. Ele pode ter um X pesão, que é o gene do preto, e o Y, então ele é um macho preto e branco. Ele pode ter um X azão, que é o gene do amarelo, e o Y. Então ele pode ser amarelo e branco. Essas são as duas possibilidades que o macho pode ter, tá? A fêmea já pode ter três possibilidades. XPzão, XPzão, ela vai ser preto e branco. Xazão, Xazão, amarelo e branco. E ela pode ser um heterozigótica dessa forma, XPzão, Xazão. Aí ela teria as características fenotípicas, o preto, o amarelo e o branco. Mas existe essa inativação aleatória do cromossomo X. Só que nas duas primeiras não faria diferença, ó, preto e preto. Inativei esse, fica o preto. Amarelo, amarelo, inativei esse, fica o amarelo. Quando eu tenho aqui, ó, se eu inativar aleatoriamente o amarelo, o preto predomina. Se eu inativar aleatoriamente o preto, o amarelo predomina. Dessa forma, se a gente pegar, por exemplo, uma estrutura embrionária, uma mórula, por exemplo, um blastocisto lá daquele gatinho na formação, nós já conseguiríamos perceber que já existia uma inativação aleatória desde a formação embrionária. Então, nessas células, por exemplo, que estão em preto, é o XPzão que está ativo. As células que estão em amarelo, é o Xazão que está ativo. Então, isso aqui o organismo vai crescer e vai se espalhar pelo corpo todo essas células ativadas e inativadas de maneira aleatória.
Por isso que vai ter manchas aleatórias pretas, amarelas e brancas na gata como um todo, tá? Por isso que nesse caso, olha só, durante a embriogênese são formadas células com aneuploidias. Para quem não lembra, aneuploidia é quando você tem uma alteração numérica de cromossomos, para mais ou para menos. Nós estudamos na espécie humana a síndrome de Turner, que é um X0, a síndrome de Klinefelter, que é um XXY, tá? Isso pode acontecer em felinos também, mas não é a explicação. Durante a meiose, a permutação entre os cromossomos X e Y. Geralmente só acontece permutação entre X e Y em uma parte pequena. Você tem aqui um cromossomo X, deixa eu fazer ele menor, um cromossomo X e um cromossomo Y. Geralmente o cromossomo Y ele é menor que o cromossomo X. Ele é menorzinho que o cromossomo X, tá? Ele é cerca de 1/3 o tamanho do cromossomo X. Essa região aqui, ó, onde eles são compatíveis, a gente fala que é a região homóloga entre X e Y. Então, essa região aqui pode ter crossing over sim entre eles. Os genes ligados ao sexo ficam nessa porção do X, onde não há correspondência com o Y. Por isso, não há pareamento e nem troca de partes. E essa porção do Y aqui, que não tem pareamento com o X, geralmente ficam os genes restritos ao sexo ou herança holândrica, ligada somente ao Y, tá? Os alelos pesão e azão estão localizados no cromossomo Y? Não, porque senão as fêmeas não teriam isso aqui. Então seria o que eu acabei de dizer, herança holândrica ou restrita ao sexo. Os alelos pesão e azão estão ligados no mesmo cromossomo, seria um tipo de linkage. Não é o caso, tá? Porque senão nós não conseguiríamos ou teríamos raros casos de gatos só preto e branco, só amarelo e branco. Se eles estivessem no mesmo cromossomo, basicamente todos seriam pretos e amarelos, porque não teriam como separar os dois, tá? Então a resposta é a letra E. É a inativação aleatória do cromossomo Y durante do cromossomo Y das células da pele, tá? Então essa é a resposta da questão 29. Vamos lá para a questão 30. Questão 30 é a última questão aqui da prova, tá? 2025. Ela diz o seguinte, ó, no início dos anos 1990, um cientista da Yale, Universidade dos Estados Unidos, usara as células HeLa para descobrir as células humanas cancerosas. Contém uma enzima chamada de telomerase, que reconstrói seus telômeros. A presença de telomerase permite às células regenerarem seus telômeros indefinidamente. Isso explica a mecânica da imortalidade das células cancerosas. Gente, telômero, deixa eu explicar rapidinho para vocês aqui. É uma estrutura que é uma estrutura de DNA, tá? Que é como se fosse um DNA extra, uma sobra de DNA que fica na extremidade dos cromossomos. É uma proteção. Então é como uma borracha, né? Você tem lá um lápis com uma borracha na ponta e você vai gastando e apagando aquela borracha até ela acabar. E aí, se você continuar esfregando, esfregando, esfregando o lápis, você começa a consumir o lápis. Você vai detonando o lápis se você continuar esfregando ali a extremidade dele. Isso acontece em cada divisão celular mitótica que as células fazem. Então é como se cada célula, ao se dividir, ela raspasse, ela apagasse um pedacinho dos telômeros aqui, tá? Então toda divisão celular, os telômeros vão sendo levemente consumidos. Isso vai fazendo com que o DNA vá envelhecendo. Então, apesar de nossas células se renovarem, uma célula mãe produz células filhas, cada célula filha já nasce um pouquinho mais velha que a célula mãe. Então, quando a pessoa chegar lá nos seus 60, 70, 80 anos, o DNA já vai estar estragado, já vai estar velho. Por isso que aparecem muitas doenças acumuladas da velhice. E nós perdemos essa capacidade de produzir telomerase. Telomerase seria uma enzima que repõe os telômeros, que a cada divisão ela vai repondo o DNA perdido, ok? Isso é uma característica de células cancerosas, elas conseguem ativar essa telomerase,
Por isso que uma célula cancerosa pode se dividir milhares, milhões de vezes, formando tumores enormes, e ela não envelhece, porque ela tem essa capacidade de regeneração da telomerase, o que é um mistério para a ciência. Uma vez descoberta como ativar as telomerases numa pessoa saudável, seria possível aumentar muito a expectativa de vida, inclusive diminuindo muito casos de doenças na velhice, tá? Então ele está perguntando qual que é o mecanismo que a telomerase funciona, como que ela funciona. Os telômeros apresentam genes para a regeneração dos cromossomos. Não, como eu disse, telômeros são pedaços de DNA descartáveis, ok? Só que eu preciso ter para poder proteger o meu DNA de importância. A telomerase ser inibida em todas as células do indivíduo saudável. A telomerase ela já é não funcional em todas as células do indivíduo saudável. Então, não explica muito o mecanismo. Eu tenho que ativar essa telomerase e não inibir. A telomerase repor nucleotídeos nas extremidades dos cromossomos. Olha só, essa é uma questão muito boa. Porque se ela repõe os nucleotídeos, quer dizer que ela vai fazendo a regeneração dos telômeros. Isso é importante para manter a vida longa e útil da célula, tá? Os telômeros serem reduzidos a cada divisão meiótica. Prof, você acabou de falar isso. Não. Falei mitótica. Ele fala de célula cancerígena. A célula cancerígena não faz meiose, ela faz mitose, tá? Então eles são reduzidos a cada divisão mitótica. E meiótica também, tá? Porém, mitótica é a principal divisão que uma célula cancerígena faz. Os telômeros compõem os cromossomos nucleares e mitocondriais. Ele compõe. Só que assim, não é explicação da ação da telomerase, do mecanismo que ele descreve ali em cima. Então a resposta seria a letra C no caso, tá bom? Bom, gente, essa foi a nossa resolução. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês quiserem deixar um comentário aqui no vídeo, curtir, se inscrever para mais resoluções, eu vou trazer em seguida, né, outras provas, vou trazer a segunda fase da Albert Einstein também, mas deixa aí nos comentários para ver qual prova você quer que eu resolva aqui no canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.